Olá a todos, porque o prometido é devido. Estamos aqui para mais um Mozcast. Desta vez decidimos ir tocar numa questão que é crucial para nós todos, que é a questão da providência social obrigatória. Temos aqui conosco a doutora Felicidade Timbe, que vem da parte do INSS. Doutora Felicidade, pode se apresentar, por favor? Muito obrigada. Primeiro agradecer o convite que nos é feito para podermos conversar sobre o INSS. Meu nome é Felicidade Timbe, eu sou funcionária do INSS, afeta na delegação da cidade de Maputo. Indo direto ao ponto, doutora Felicidade, previdência social obrigatória, o que é? Por que é obrigatória? Em Moçambique existem 3 sistemas de segurança social obrigatória, que é o sistema gerido pelo INSS, o sistema gerido pelo INPS, que é Finanças, e o sistema gerido pelo Banco de Moçambique. Esses 3 sistemas são obrigatórios. É obrigatório porque o INSS é uma instituição do Estado que tem um único objetivo, que é garantir a subsistência do trabalhador em caso de falta ou diminuição de capacidade para o trabalho e proteger também a família deste trabalhador em caso da sua morte. Esse é o grande objetivo da criação do sistema de segurança social obrigatória em Moçambique. Quem é legalmente obrigado a descontar? É o trabalhador. É obrigado este trabalhador a descontar. O trabalhador pertence a uma entidade empregadora, onde ele é contratado e ele desconta para o sistema de segurança social, obrigatoriamente, que é para garantir o objetivo que eu já me referi aqui. Esse desconto é subdividido. Tem a entidade empregadora e tem o trabalhador. A entidade empregadora participa com 4% e o trabalhador desconta 3% do seu salário, totalizando 7%. Não são 7% do trabalhador, não. É repartido em entidade empregadora e o trabalhador, 4% e 3% para o trabalhador. A quem que compete inscrever o trabalhador ao INSS? É a entidade empregadora. A entidade empregadora é que contrata o trabalhador. E a entidade empregadora é que faz a inscrição deste trabalhador para o sistema de segurança social. Primeiro a entidade empregadora que se inscreve no sistema e ele vai inscrevendo aos trabalhadores. Neste momento nós já saímos do sistema manual, estamos no sistema que todos os trabalhadores são inscritos pela entidade empregadora, pelos recursos humanos da empresa. Ele é que faz a inscrição deste trabalhador. Ele só tem um campo para fazer uma pré-inscrição. Ao fazer a pré-inscrição, ele já tem o número do trabalhador, ali, os recursos humanos. E no fim dessa inscrição, deve-se enviar o documento de identificação desse trabalhador com o número que a empresa já lhe atribui para o INSS para poder finalizar a inscrição. Porque o INSS tem que ter o documento daquele trabalhador no sistema e faz um scanner daquele documento de identificação que a empresa vai enviar ou ele mesmo, o trabalhador, vai levar para o INSS a partir do momento que a empresa lhe faculte o número que já lhe atribuiu e ele leva o documento de identificação para a sua validação no sistema de segurança social, numa delegação mais próxima onde ele quiser. Okay. Da explicação que foi dada aqui pela doutora, implicitamente ficamos com a ideia de que os trabalhadores só podem trabalhar para uma empresa. Como é que fica a situação que diz respeito aos trabalhadores por conta própria, aos trabalhadores domésticos? Como é que se procede? Estes também estariam obrigados a fazer esse desconto? Como é que se procede, sendo certo que aqui não existe nenhuma empresa? Em Moçambique existem 3 sistemas de segurança social, que abrangem apenas o Estado, as empresas privadas e o Banco de Moçambique. E temos esses que está aqui a mencionar. Eu vou começando aqui pela sua empregada doméstica. Ela não está inscrita no sistema de segurança social. E quando sair daqui, é melhor ele inscrever. Temos a conta própria. A conta própria não há obrigatoriedade, no entanto que obrigatoriedade, porque ele está a fazer a conta própria. Mas deve se inscrever também para o sistema, que é para ele também garantir o mesmo objetivo
que é garantido para os trabalhadores que estão na conta de outrem. Conta de outrem somos nós, são vocês, são aqueles que estão em outras empresas que não seja o Mozabank. Então, temos a conta própria que é para aqueles trabalhadores que estão a fazer o seu negócio, a partir daquele que vende tomate, a partir do empregado doméstico, a partir daquele que é consultor. Então, aquele, porque ele não pertence a nenhuma empresa, pode se dirigir ao Sistema de Segurança Social para a sua inscrição. É por isso que, para esses trabalhadores, o INSS tem feito muitas palestras de sensibilização, que é para poder inscrever. É diferente da palestra que eu hei de vir fazer aqui no banco. Aqui venho fazer a palestra para obrigar o trabalhador que já está aqui para ser inscrito. Mas para aqueles de conta própria temos que sensibilizar, falarmos daquilo que são os seus benefícios em caso da inscrição para o Sistema de Segurança Social obrigatório, e ele vem se inscrever e vai pagando mensalmente. Diferente também deste trabalhador, do trabalhador por conta de outra, é que o trabalhador por conta própria já não tem ninguém para repartir a sua taxa contributiva. Ele já tem que pagar na totalidade os 7%. Ele declara um salário que vai de acordo com o negócio que ele está a fazer, desde o momento que esse salário não esteja abaixo do salário mínimo mais baixo em Moçambique, declarado em Moçambique. Então, tem que ser um salário mínimo que ele declara 7% desse salário e paga mensalmente. Então, é a diferença do trabalhador por conta de outra e trabalhador por conta própria. Enquanto lá reparte-se, na conta própria não se reparte. É 7%. Agora, falando de empregado doméstico, eu dava até exemplo de empregado doméstico, todos nós temos que inscrever os nossos empregados domésticos agora. Eles às vezes perguntam: a senhora está me inscrever, a senhora vai pagar para mim? Não é obrigada o patrão pagar a contribuição de empregado doméstico. Querendo, pode, mas aquele salário que paga a senhora, porque ela está fazendo negócio ali, está a trabalhar para ela. Então, aquele salário que declara que paga ela, terá que tirar 7% e pagar ao INSS. O patrão, querendo, pode lá ajudar, mas não há obrigatoriedade de o patrão pagar a conta própria do trabalhador. Seria possível, o trabalhador tem como aferir os descontos que são canalizados para o INSS? Nós estamos num mundo tecnológico e o INSS não podia ficar atrás. No lugar da senhora ir formar bicha no INSS só para saber se a empresa está a descontar ou não, pode sim, através da nossa plataforma Sismo, entrar lá no M-Contribuição e saber de toda a sua vida do INSS. Tem que aceder ao site do INSS, que é o www.inss.gov.mz. Ao entrar lá, já vem lá a de abrir a página do INSS e vai diretamente para o M-Contribuição. Entra e cadastra-se. É só seguir os passos lá. Ele vai te pedir o número do INSS, vai se cadastrar e vai te dar um password. E a partir do password já podes entrar e saber do seu extrato. Até pedido pode submeter lá, um subsídio por doença, que depois vamos falar disso, pode submeter, só que para os processos, ao submeter lá no M-Contribuição, depois tem que levar físico para o INSS e não pode deixar passar 30 dias, porque a partir do momento em que o sistema recebe, quer dizer que já deu entrada no INSS, mas não temos documento nenhum. Só que a senhora lá onde estava, que não tinha como ir ao INSS naquele momento, pode sim dar entrada através do M-Contribuição e leva os documentos físicos para poder se fazer o scanner lá do processo todo e dar andamento ao processo. Então temos o M-Contribuição que pode sim consultar se a empresa está a pagar, se está tudo bem ou não. Em caso de descobrir que não está a pagar, aí ou primeiro vai a recursos humanos para poder perceber da empresa, se eles não conseguirem te explicar, já vai ao INSS que é para poder perceber. E se não estiverem a pagar, aí já mandamos para o nosso setor da auditoria, que é para poder perceber da empresa por que esse trabalhador não está a descontar para o sistema. Vamos supor que, analisando o extrato, eu verifico algumas irregularidades, mas que tenham que ver com um período em que eu exerci atividade numa outra instituição. O que eu tenho que fazer? O que nós temos educando neste momento aos nossos trabalhadores é que é muito bom procurarem saber da sua vida contributiva junto ao INSS ou mesmo pelo M-Contribuição. A pergunta que estamos a colocar, nós podemos ter situação de
a senhora ter trabalhado numa empresa e realmente vai detectar que naquele período que esteve nessa empresa, a empresa descontou-lhe até, porque em muitos casos eles descontam, só não canalizam. Vamos detectar que descontou e não canalizou. E vai ao INSS. E se essa empresa ainda existir, o INSS ainda tem como trabalhar com essa empresa. É aí onde mandamos para o nosso setor da auditoria, trabalha junto à inspeção de trabalho, que é para chegar à empresa, notificar a empresa, que é para poder regularizar aquele período. Mas vamos supor que é uma empresa que já não existe. Sendo uma empresa que já não existe, dificilmente nem o próprio INSS não vai ter como localizar essa empresa. E fica um período perdido. Não posso estar aqui a falar bonitas coisas, mas também temos que saber disso. Se for uma empresa que já não existe, não tem como recuperar essas contribuições. Agora, se for uma que existe, ainda há tempo, porque vai só a inspeção de trabalho, o INSS trabalha junto à inspeção, até ao tribunal, que é para poder, se esta entidade empregadora for renitente, aí temos que já seguir os trâmites judiciários, que é para poder resolver e regularizar as contribuições deste trabalhador. Quais são os direitos que o trabalhador adquire a partir do momento em que ele desconta para o INSS? O INSS tem um leque de prestações. Prestações são benefícios. Prestação é uma linguagem técnica, mas são benefícios, são direitos. O INSS paga o subsídio por doença primeiro, em caso do trabalhador que, por alguma eventualidade, fique doente. Ele vai ao hospital, ou fica internado, ou o médico vai lhe dar um atestado para repousar em casa. Então, aquele atestado é submetido ao INSS para poder ser pago o subsídio por doença. Tem também o subsídio por maternidade. O subsídio por maternidade é para aquela nossa trabalhadora que também, por ocasião do parto, vai ficar aqueles 90 dias, que são 3 meses, sem trabalhar. Então, há lugar ao pagamento do subsídio por maternidade. Temos também o subsídio por paternidade, porque, afinal de contas, o pai também tem direito de ficar em casa alguns dias, são 7 dias, mas já é muito. Então, tem também o direito, o subsídio por paternidade, que é para aquele pai também que a esposa teve parto e deve ficar em casa 7 dias para poder cuidar da criança, ajudar a mãe. Então, existe também o subsídio por paternidade. Então, esses são os subsídios por doença, em caso de doença, maternidade em caso de parto e paternidade também em caso de parto. Temos também o subsídio de funeral. Quando falo de subsídio, os subsídios é uma prestação ou é um direito que só recebe naquele momento e não dá continuidade, são subsídios. Então, temos subsídio também por funeral. Subsídio funeral é para aquela família que perdeu o trabalhador ou o seu ente querido que descontava para o sistema. Temos também o subsídio por morte, os chamados vulgos 6 meses. Então, este também é para aqueles familiares com direito que tinham este trabalhador, como tinham este pai, tinha esse pai, marido, como trabalhador. E temos também já as pensões. A pensão é aquele pagamento prolongado. É o pagamento que recebe a pessoa até. Então, começamos mesmo pela pensão por velhice, que é a nossa chamada reforma. Nós temos alguns pensionistas por velhice muito jovens. Quando chega, diz, é pensão por velhice? Não é por velhice, eu ainda não estou velha, mas infelizmente é mesmo pensão por velhice. Então, temos a pensão por velhice, temos a pensão por invalidez e temos a pensão de sobrevivência. São essas 3 pensões, é a pensão por velhice, é a invalidez e temos a pensão de sobrevivência. Agora, falando dessas prestações, temos que saber também quem que tem direito de receber essas prestações. Qual é o tempo de desconto que esse trabalhador deve ter feito para poder receber esse subsídio. Iniciando mesmo pelo subsídio por doença, o trabalhador tem que ter descontado no mínimo 6 meses no sistema de segurança social até o mês que antecede aquele mês da doença. No intervalo de 12 meses, ele já tem que estar lá. Pelo menos são os 12 meses. Naqueles 12 meses só queremos 6 meses.
podem ser seguidos ou interpolados, mas nós queremos os 6 meses no período de 12 meses. Falo do período de 12 meses porque podemos ter um trabalhador que parou de descontar em 2024 e não deu continuidade pela conta própria. Ele parou de descontar e ficou por aí. E ele fica doente. E ele lembra-se que já descontou para o INSS e vem neste momento submeter o subsídio por doença. Mesmo que tenha 200 meses pagos no sistema, se nos últimos 12 meses não tem 6 meses pagos, não há de ter direito ao subsídio por doença. Temos muitos indiferimentos que às vezes as pessoas não entendem, até zangam. Como o meu processo não está pago? Se eu já descontei. Porque então nós temos que ter, o trabalhador tem que ter um prazo de garantia, e esse prazo de garantia é de 6 meses. Mas aqui na doença tem que também ter um índice de profissionalidade, tem que ter um registro de contribuições nos últimos 2 meses, que antecede aquele mês da doença. Ele tem que ter pelo menos um mês que foi declarado 20 dias de trabalho. Isto é, podemos ter um trabalhador este mês que ficou doente, estamos em janeiro. Ele, em dezembro e novembro, num desses 2 meses, tem que ter contribuições. Se ele não tiver contribuições em um desses 2 meses, esses 2 meses estiverem em branco, mesmo que tenha também o prazo de garantia daqueles 6 meses, naquele intervalo de 12 meses, não vai ser pago porque não tem o índice de profissionalidade. Porque o registro o mês de contribuição no INSS é considerado a partir de 20 dias. Se tu declaras 19 dias e não justificas por que declarou 19 dias, então não há de ter direito a esse subsídio, porque aquele mês não conta como mês com a entrada de contribuições. Conta-se mês com a entrada de contribuições a partir de 20 dias. Então, eu estava a tentar explicar aqui porque temos muitos problemas nos subsídios por doença. E temos o subsídio por maternidade também, que este aqui também é outro direito que a trabalhadora deve saber e deve conhecer como é que se calcula, como é que se chega lá. Primeiro requisito, essa trabalhadora tem que ter 12 meses pagos no sistema no intervalo de 18 meses. Quando falamos de intervalo de 18 meses, é que aqueles 12 meses nós vamos buscando naquele intervalo de 18 meses, porque ele pode ter, interpolados esses meses, pode ter descontado este mês, do mês anterior, não, então nós queremos 12 meses naquele período dos 18 meses. Então, se uma trabalhadora entrar aqui grávida, vamos supor que entra grávida de 1 mês, não vai ter direito ao subsídio por maternidade, porque não vai ter 12 meses pagos. A não ser que essa trabalhadora venha de uma outra empresa que não parou, descontou, apenas só entrou aqui. Então, temos situações de trabalhadores que não têm 12 meses, não há lugar ao pagamento de subsídio por maternidade. E temos a paternidade. Paternidade é o mesmo direito com a doença, tem que ter os 6 meses pagos, porque a paternidade usa-se o mesmo cálculo da doença. Então, tem que ter também, esse pai tem que ter 6 meses pagos no intervalo de 12 meses. Então, esses são os requisitos para os trabalhadores que requeram o subsídio por doença, maternidade e paternidade. Então, temos o subsídio funeral. O subsídio funeral é para o trabalhador que tenha descontado apenas 3 meses para o sistema. Independentemente do período, esse não tem, nem que tenha parado em 2005. Se ele perder a vida e a família descobrir que descontava para o sistema e o INSS entrar para o sistema, encontrar lá 3 meses pagos, há lugar ao pagamento de subsídio funerário, que é para custear as despesas fúnebres deste trabalhador. E temos subsídio por morte. O subsídio por morte, o trabalhador primeiro tem que estar inscrito, tem que ter sido inscrito para o sistema há pelo menos 3 anos de inscrição. Ele ter número, aquela inscrição que vai lhe dar direito ao número, 3 anos. E nesses 3 anos, nos últimos 12 meses, tem que ter 6 meses pagos também, até a data da morte. É mais ou menos que doença. Mas esses 6 meses tiram-se no intervalo dos 18 meses, que é para poder se somar aqueles 6 meses e multiplicar-se, porque primeiro temos que ter a média.
para podermos ter a média mensal, para podermos calcular esse subsídio. Mas primeiro o requisito, ele tem que ter os 6 meses pagos num período de 12 meses, se esse trabalhador já tiver sido inscrito há 3 anos. Então, esses são os subsídios que o INSS paga para os trabalhadores que estejam inscritos, que estejam a descontar. É muito bom o trabalhador estar sempre no ativo. É aí onde entra a conta própria, porque quando esse trabalhador sai de uma entidade empregadora ou o contrato acaba, ele tem que fazer esforço de dar continuidade individualmente, que é para poder ter esses benefícios em caso de alguma eventualidade. E temos as pensões que é aquele pagamento a longo prazo. Temos essa pensão por velhice. A pensão por velhice é para o trabalhador que tenha atingido 60 anos, tratando-se de homem, e 55 anos, tratando-se de mulher. E este trabalhador deve ter, no mínimo, 240 meses com a entrada de contribuições. Quer dizer, tem que ter 20 anos pagos. Então, com esses requisitos, tem direito à pensão por velhice. Tem ainda direito à pensão por velhice o trabalhador que, independentemente da idade, tenha completado 35 anos de desconto no sistema. Essa reforma é a chamada reforma antecipada. A reforma antecipada é para o trabalhador que, mesmo que não tenha completado 60 ou 55 anos, tratando-se de homem ou mulher, tenha pelo menos 35 anos pagos no sistema a lugar ao pagamento da pensão por velhice deste trabalhador. Mas temos também a meia-reforma, que é a pensão reduzida. A pensão reduzida ou a meia-reforma é para o trabalhador que tenha atingido também 60 anos homem, 55 anos mulher e tenha descontado no mínimo 120 meses apenas, que corresponde a 10 anos. Esse trabalhador que tem a idade, eu falo da idade porque a reforma é por idade. A única reforma que não é por idade é antecipada, que tem que ter 35 anos pagos no sistema. Então, se esse trabalhador tiver completado a idade e tiver no mínimo 10 anos, que são 120 meses, pode, querendo, é opcional, querendo requerer a meia-reforma. E temos a pensão por invalidez. A pensão por invalidez, que é para aquele trabalhador que por alguma eventualidade ficou incapacitado. A Junta Nacional de Saúde já lhe deu um mapa que não pode mais trabalhar, não deve mais trabalhar. Esse trabalhador tem que ter no mínimo 3 anos pagos nos últimos 5 anos. 3 anos são 2 anos e meio. Então, ele tem que ter esses 2 anos e meio nesse intervalo de 5 anos. Ele tendo esse requisito, aí já não é idade. Ele tem que ter esse requisito e não pode ter a idade. Porque se este trabalhador, nós temos casos de trabalhadores que ficam incapacitados, mas que já têm a idade para a reforma. E eles ainda não têm o tempo contribuído para poder ter a reforma, não tem os 20 anos, nem tem 10 anos, pelo menos para receber a meia reforma. Para esses casos não há lugar ao pagamento dessa pensão de invalidez. A pensão de invalidez é para o trabalhador que antes de atingir a idade da reforma, por alguma situação fica incapacitado. Não é para o trabalhador que já tem a idade da reforma. Então, esta é a pensão por invalidez. Mas uma dúvida, doutora. E como é que fica protegido este trabalhador que não vai beneficiar da pensão? Para esta situação desse trabalhador que eu dei exemplo, que já tem 60 anos, porque eu explicava que a pensão por invalidez é para o trabalhador que antes de atingir a idade da reforma, por alguma situação fica incapacitado, não é? Okay. Mas nós temos esse trabalhador que já tem 60 anos. E ele, infelizmente, naquela idade teve uma incapacidade. Mas ele não tem os 10 anos, os 20 anos para poder ter a reforma e nem tem os 10 anos para ter a reforma. Nessa situação, esse trabalhador, é difícil eu ter que dizer o que vai ser feito dele. Porque é uma situação dele. Primeiro, ele já começou tarde a contribuir para o sistema de segurança social, porque se ele já tem 60 anos e não tem nem 10 anos, no mínimo, para ter a meia reforma, então iniciou tarde. Mas não que a lei
tenha idade para iniciar o desconto. Não, mesmo com 60 anos pode iniciar o desconto. E esse trabalhador não tem. E falando de uma situação, é uma questão muito sensível, porque ele está numa situação que naquele momento está a precisar de ajuda. E não tem como ser ajudado porque ele não constitui o direito, ele não tem os requisitos. A resposta que nós temos dado é que ele tem que continuar a contribuir. E aí depois já deverá perguntar como se ele está doente. E aí a felicidade vai ser difícil responder essa pergunta, porque também o INSS não vai lhe pagar excepcionalmente por ele não ter as condições e ter que... Porque ele já está na idade de receber a reforma, não está na idade de uma incapacidade. Mas é verdade que a incapacidade ele encontrou naquela idade. Então, ele tem que continuar a descontar, pelo menos perfazer os 10 anos para poder receber a minha reforma. Não tem outra alternativa, não tem outra saída. Apesar de que o objetivo do INSS é para garantir a subsistência deste trabalhador em caso de falta ou diminuição de trabalho para o trabalho. Ele já não tem capacidade para o trabalho, mas também não tem direito para receber esta prestação. Então, fica uma situação complicada, tanto para o INSS, tanto para ele, mas a lei está clara, tem que ter os requisitos e ele não tem. Não tendo, tem que se arranjar formas de ele continuar a pagar até atingir pelo menos os 10 anos para poder se beneficiar da pensão, da meia reforma. Ainda nesta senda, em caso de doença prolongada ou acidente de trabalho, que mecanismos existem para proteger o trabalhador? Em caso de doença prolongada, este trabalhador, a partir do momento em que ele fica doente, ele já é protegido pelo sistema. Ele tem que ir ao hospital. O hospital vai lhe dar um atestado. Vai iniciar talvez com 30 dias. Submete ao INSS. Nesse momento, a empresa não paga nada ao INSS. Ele recebe do lado do INSS. Então, ele volta ao hospital. Vão lhe dar atestado, verem que ele ainda não está bem, vão lhe dar atestado de 3 meses. Ele volta a submeter no INSS. Aquele atestado só está a prorrogar. Não está a dar continuidade. De onde termina, está a dar continuidade. Ele volta. Ele continua a receber no INSS, desde o momento que ele tem atestado. E ele volta de novo para o hospital. Vão lhe dar de 6 meses. Por verem que ele não está a melhorar. Volta a submeter no INSS. Ele vai recebendo. Vamos já falar de uma doença prolongada, não é? E a partir do momento em que ele atinge 365 dias de doença pagos, o sistema para de lhe pagar. Porque o sistema de segurança social só paga subsídio por doença até 365 dias. Depois disso, ele tem que nos submeter um mapa de junta, que é para ele passar para a incapacidade. Aí, já é o INSS que exige. Ele, a partir do momento que tem os 365 dias, já não pode submeter mais atestado. Então, ele pede o mapa de junta com o relatório e vem submeter. Aquele mapa de junta, porque os médicos acham que ele ainda pode voltar a melhorar, pode ser um mapa de junta de uma incapacidade temporária. Porque eles vão avaliar, eles vão dizer, se eles estão a dar o atestado, é porque tem esperança que talvez ele um dia volte, melhore e volte a trabalhar. Então, eles vão dar um atestado, vamos supor que eles lhe dão um mapa de junta de uma incapacidade temporária. Ele vem submeter ao INSS. Então, o INSS para de lhe pagar o subsídio por doença, paga-lhe a pensão. Mas este mapa aqui, de 6 em 6 meses, ele tem que nos submeter um relatório médico, porque é temporário, que é para sabermos qual é a avaliação que o hospital está fazendo. Se este trabalhador, 2 anos depois de estar a receber a pensão por invalidez e a junta achar que não, ele já está bem. Vamos supor que é um trabalhador que tem 25 anos, é um exemplo. E os médicos acharem que não, ele já dá para trabalhar. Eles vão lhe dar um mapa de junta de aptidão, que vão lhe dizer não, ele já pode voltar a trabalhar. Então, ele vem apresentar um mapa de junta, vai ao INSS, o INSS cancela a pensão de invalidez. E ele continua a descontar, porque ele está a descontar para a reforma, não estava a descontar para a doença, para a incapacidade. Então, este trabalhador continua a trabalhar, continua a descontar para garantir a sua reforma. Se lhe der um mapa de incapacidade definitiva, ele vai receber
a pensão por invalidez até a morte dele. Agora, estávamos a falar já de, quando eu disse, fez 2 questões em uma, e que está tudo bem. Ok. Então, e depois perguntou de doença profissional, acidente de trabalho. É sabido por nós todos que o INSS não paga acidente de trabalho. O acidente de trabalho é pago pela seguradora, porque a empresa, para além da contribuição que está a fazer para o INSS para garantir a reforma, também paga seguros. Então, se cair aqui dentro, aqui partir perna, o INSS não paga, porque foi acidente no trabalho e que é acidente de trabalho. Então, o INSS não paga o acidente de trabalho. Mesmo a pensão de invalidez, se detectar-se que este acidente foi profissional, não há lugar ao pagamento desta pensão. Então, isso é gerido mesmo pela empresa e pela seguradora. Ok, vamos supor que a empresa não acautela. Como é que fica? Como é que existe algum mecanismo? O INSS teria algum mecanismo para garantir que o direito do trabalhador foi acautelado ou não? Existem, acredito eu, algumas empresas que não têm subscrito o seguro de... Esse trabalho é feito pela inspeção de trabalho, não pelo INSS. O INSS, o dever dele é vir te explicar aqui que, olha, o INSS paga estas prestações e para receber tem que fazer isto. E é o dever do INSS informar a empresa que o acidente de trabalho é gerido pela seguradora. Agora, tendo aqui uma situação de termos um trabalhador que está numa empresa que a empresa não acautelou ou não se informou sobre o pagamento de seguros, esse trabalhador vai ao INSS, o INSS indefere o processo e explica o motivo, depois ele vai apresentar à empresa, depois a empresa também começa a dar as suas voltas e esse processo é submetido à inspeção de trabalho. A inspeção de trabalho é que vem fazer o trabalho com a empresa até ir pagar seguros e poder dar direito ao pagamento a este trabalhador. Essa não é a tarefa do INSS. O INSS vai indeferir, vai lhe informar, olha, esse acidente foi de trabalho. Então, tem que se gerir através da inspeção de trabalho e com a empresa para poder se dar direito ao pagamento deste trabalhador. Falamos ao longo da nossa conversa sobre as pensões. Tem aqui uma questão que foi nos colocada por um dos associados. Okay. Ele gostaria de saber como é que funciona a pensão de sobrevivência, como é que ficam acautelados os direitos das viúvas e dos órfãos. A pensão de sobrevivência, o trabalhador deve ter descontado para o sistema pelo menos 5 anos. 5 anos tem que ter descontado para o sistema, que são 60 meses. Então, esses 60 meses têm que estar garantidos lá no sistema. E a pensão de sobrevivência, ela eu vou começar um pouco aqui, nós falamos de prestações por morte. Prestações por morte é subsídio funeral, subsídio por morte e a pensão de sobrevivência. Então, vou aproveitar e explicar aqui os familiares com direito, quem tem direito, como é que é feito o cálculo da própria pensão. Ainda não falei também do cálculo, como é que se calcula a pensão por velhice, mas depois vou explicar. Até iniciando mesmo pela pensão por velhice, eu dizia no início que o trabalhador tem que ter 60 anos, 55 anos e ter os 20 anos. E como é que nós apuramos, então, o valor da pensão por velhice? Primeiro temos que ter uma média mensal. Essa média, que chama-se remuneração média mensal, é achada nas últimas 60 remunerações, nos últimos 60 salários. Tu somas os últimos 60 salários, divides por 60. Vais ter uma média mensal. Porque nesses últimos 60 meses, o salário não foi o mesmo. Foi aumentando ou diminuindo. Temos situações de sair de uma empresa que recebia bem, mas ir entrar numa empresa porque tem que estar lá e o salário baixo. Então, as últimas 60 remunerações são achadas, o salário médio, que irá dizer, desculpa, é achada nessas últimas 60 remunerações. Depois vais aplicar na fórmula. A fórmula qual é? É a PV, que é a pensão por velhice, que é igual ao N sobre 420 vezes RNM. O N é o número total com a entrada de contribuições para o sistema, é o 240 meses.
O 420 é o limite da contribuição. Não podes contribuir mais que 420 meses, são 35 anos. Se contribuis mais que 420 meses, já não é para servir para nenhum cálculo. Então, é essa remuneração média mensal. Então, tu já tens a remuneração média mensal, que são 25 mil meticais. Já tens o teu número com a entrada de contribuições, são 240. Só vais pegar os 240, divides por 420 e multiplica por 25 mil meticais. É ali onde vai sair a sua pensão, o valor da sua pensão. A minha reforma é 50% do valor da pensão que é achada nesse cálculo. Então, quer dizer que nessa mesma média de 25 mil meticais, já tens 120 meses, aí já não entra 240 meses, porque só tens 120 meses. Então, tens os 120 meses, vai se dividir por 240 vezes aquela média mensal, não é? De 25 mil meticais, e vai-se achar 10 mil meticais do valor da pensão por velhice e é paga 50% desses 10 mil meticais, que é 5 mil meticais. É a metade do valor da pensão. Agora, temos a pensão já de sobrevivência. A pensão de sobrevivência, iniciando pelo cálculo, como estou a falar aqui do cálculo da pensão por velhice, a pensão de sobrevivência também é feito o cálculo do mesmo jeito da pensão por velhice. Pega-se as últimas 60 remunerações, não é? Divide-se por 60 para ter a média mensal e pega-se o número total que este trabalhador em vida descontou. Vai-se aplicar na fórmula da pensão por velhice. Então, vai-se aplicar ali, já tem 300 meses pagos, dividido por 420, vezes os 25 mil meticais. O valor que sai ali da pensão por velhice é igual a 100% do valor da pensão de sobrevivência. O que quer dizer que os 10 mil meticais que saíram dali, daquele valor da pensão por velhice, são os 10 mil meticais que vai se pagar com pensão de sobrevivência. Esta pensão de sobrevivência é repartida. 50% desse valor de 10 mil que eu já achei, já calculei, já achei, 50% vai para o cônjuge sobrevive não separado de fato ou unido de fato e 50% vai para os filhos menores, os filhos com direito. Vou explicar primeiro quem são os familiares com direito a receber as prestações por morte. Os familiares com direito são o cônjuge sobrevivo e não separado de fato. Quando falamos de cônjuge, estamos a falar de mulher ou homem casado oficialmente, não é? E temos também o unido de fato, aquele que só vive, não casou oficialmente. Então, esses são os familiares com direito. E os filhos menores até 18 anos ou até 25 anos, se estes estiverem a frequentar ensino médio ou superior a partir de 18 anos. O que quer dizer que de 18 até 25 tem que estar a frequentar ensino médio ou superior. Tem muito tempo aqui para fazer. E nós estamos numa era que já estamos a ter filhos com 21 anos que até já terminaram a faculdade. Então, esse terminou a faculdade, já não há lugar ao pagamento da pensão, porque ele não vai ter documento para apresentar no INSS que vai lhe conferir como está a estudar. Então, esses são os familiares com direito às prestações por morte. O subsídio funeral é um subsídio que é para realizar as despesas fúnebres realmente da pessoa que faleceu. Quando falamos de despesas fúnebres, estamos a falar, temos situações de muçulmanos, por exemplo, porque podemos dizer que é para uma compra de uma urna, mas depois já devia perguntar, e aquele que não usa urna, mas tem despesas fúnebres, desde o momento que estas despesas estejam justificadas através de um recibo que a família pode submeter. O subsídio por morte, este subsídio dos 6 meses é pago também ao cônjuge sobrevivo e não separado de fato ou unido de fato e aos filhos menores, também até os 25 anos se estiverem a estudar. O subsídio por morte também é repartido. 50% vai para o cônjuge sobrevivo e não separado de fato, 50% vai para os filhos com direito. Quando falamos de filhos com direito, não estamos a nos referir àqueles filhos só feitos dentro da relação conjugal.
temos também filhos feitos fora da relação conjugal. Então, pega-se aqueles 5.000 meticais, eu vou dar o exemplo dos 10.000 que estamos... Porque vamos supor que o subsídio por morte também deste trabalhador é 10.000 meticais, apesar de não termos esse subsídio, porque o subsídio por morte tem que ser... até podemos ter, por exemplo, para aqueles casos de pensão que recebem meia reforma, não é? Porque temos casos da meia reforma, a pensão mínima são 4.000, acho que 600 e tal neste momento. Então, divide-se aqueles 4.000 e tal, fica 50%, 50%. Então, o subsídio por morte é repartido também em partes iguais para o cônjuge e os filhos menores. Na ausência do cônjuge, existindo filhos menores, o subsídio por morte é pago na totalidade, 100% para aqueles filhos. Aí já não dividimos. Na ausência de cônjuge e filhos, esse subsídio por morte é repartido em partes iguais para os pais da pessoa que faleceu, do trabalhador. Existindo mãe e pai, vai se repartir aquele subsídio por 2. Mas temos situações também em que não temos filhos, não temos cônjuge, não temos filhos. Não temos pais. Não temos pais. Sim, aí não há lugar ao pagamento do subsídio por morte. Mesmo os pais só recebem em caso da ausência de cônjuge e filhos. E não existindo, não há lugar ao pagamento desse subsídio. O processo fica indeferido. Agora, falando da pensão de sobrevivência, também o procedimento da repartição é igual. Depois de se calcular o valor da pensão, já temos ali os 10.000 meticais. 5.000 meticais vão para o cônjuge, 5.000 meticais vai para os filhos menores. E vai se repartir aquele jeito. Na ausência de cônjuge, os menores recebem 100%. Já não se reparte. Não existindo viúva ou viúvo, os filhos recebem 100%. E esses 100% vão ser repartidos? Sim, vão ser repartidos pelo número das crianças. Sim. Existindo crianças que vão saindo, porque vamos supor eu tenho 3 crianças, um já está na faculdade, outro tem 15 anos, outro tem 10 anos. Quando sai o mais velho, que já completou, ele sai e o valor dele é repartido por esses 2 que ficaram. Quando sai o penúltimo, este último fica a receber 100%. Então, é assim como funciona a pensão de sobrevivência e como é que se reparte. Tanto o filho que está fora da relação conjugal, tanto o filho que está dentro, tem mesmos direitos. Vamos pegar os 5 filhos que a felicidade fez em casa, vamos pegar os 6 que fez lá fora, são 12 e vamos repartir os 50% pelo mesmo número das crianças. Em que situações o trabalhador pode perder o direito à pensão, se é que existe essa possibilidade do trabalhador perder a pensão? A pensão não se perde. A partir do momento em que se fixa uma pensão do trabalhador, nesse caso ele passa a receber a pensão por velhice, então ele recebe AT. Em casos da morte dele, aí é que mas não temos em nenhum momento a pensão fica suspensa ou fica sem se pagar, a não ser que, ao andar do tempo deste trabalhador estar a receber a reforma, o INSS descubra que ele defraudou o sistema, fez alguma coisa de errado no sistema, foi alterando os salários, que é difícil porque quem faz o lançamento das contribuições é a empresa. Então, só nessas situações vai se notificar o trabalhador, vai se fazer um trabalho com a empresa, da auditoria, até então se descobrir-se que realmente este trabalhador, enquanto ele esteve a trabalhar, defraudou o sistema, aí a pensão dele vai ficar melhor, não vai se pagar mais. Mas são casos muito raros. A partir do momento em que o trabalhador é fixado a sua pensão, em nenhum momento deixa de existir essa pensão. Ainda em sede da pensão por velhice, porque estamos numa era globalizada, não é? Estivemos aqui a conversar e fomos falando só sobre os cidadãos nacionais. Existe algum mecanismo de salvaguarda dos trabalhadores estrangeiros?
Existe sim. Para os trabalhadores estrangeiros, nós temos aqueles que vêm apenas só para um contrato, trabalham, depois voltam. Temos isenção para alguns trabalhadores estrangeiros, excepto Portugal, que vêm para Moçambique, mas que na sua terra de origem ou no seu país de origem estão a descontar para a Segurança Social. Então, eles quando chegam a Moçambique devem nos provar que lá na terra deles estão a descontar e nos apresentam os comprovativos e eles ficam isentos do desconto. Mas temos o Portugal. Portugal, Mozambique é um dos bancos também que tem alguns trabalhadores portugueses ou que vão para lá e voltam. Quando se trata da reforma Moçambique, o governo moçambicano assinou uma convenção com Portugal, tem convenção com Portugal, e para o trabalhador que vem a Moçambique e que tenha descontos em Portugal ou vice-versa, pode pedir o tempo que descontou em Portugal, querendo reformar em Moçambique, pode pedir o tempo que descontou em Portugal e traz para Moçambique. Ele submete o pedido, porque o INSS o que quer é ter os 240 meses. Mas podemos ter um trabalhador que não tem os 240 meses cá em Moçambique, mas que já tem, vamos supor, 10 anos e descontou mais de 10 anos em Portugal. Então, ele pede o tempo lá em Portugal apenas para totalizar. Aqui é para ele ter os 240 meses. O INSS não vai pegar os euros que ele descontou em Portugal, mas vai pegar o tempo que ele traz de Portugal e vai lhe abrir o direito. É mesmo para a abertura do direito. Mas o cálculo, o INSS vai usar a legislação moçambicana. Cada país, cada estado usa a sua legislação. Também pode pedir o tempo daqui para Portugal. Então, o tempo que traz de Portugal é mesmo para a abertura de direito. O INSS pega os 10 anos que ele descontou cá em Moçambique e faz o cálculo da pensão. Mas já lhe abriu o direito porque já totalizou os 240 meses. Então, esse trabalhador português ou mesmo moçambicano que foi a Portugal, descontou lá e voltou, pode pedir o tempo de um país para outro para poder requerer a sua reforma. Qual é o tempo de resposta relativo ao pagamento do subsídio de maternidade? O tempo da resposta de qualquer processo, não que seja só de maternidade, não pode ultrapassar 20 dias. Mas o que acontece é que, principalmente os bancos, o INSS tem feito muitas palestras com os bancos sobre o que deve entrar como contribuição para o sistema de segurança social. E outros já fazem devidamente a contribuição, já vão corrigindo, mas temos outros que ainda continuam a mandar as contribuições de uma forma que não é essa que nós estamos a explicar para fazer. Nós temos contribuições que não são pensionáveis, não é? Pensionáveis são aqueles que não entram para a base do cálculo. Estamos a falar de alguns bônus que não são regulares. E esses bônus não entram para a base do cálculo. E o que acontece é que eles vão lançando e quando o processo da maternidade entra para o INSS, primeiro a gente tem que mandar um documento para a empresa para procurar saber por que lançaram, o que é salário ali, o que não é salário. E só esse tempo, já imagina o tempo que vai levar. Depois já é a resposta que volta. Depois é um processo que temos que pegar, tirar do sistema para trabalharmos no papel, para trabalharmos fora do sistema. Então acaba levando muito tempo por esses vai e vem. Mas quando é um processo limpo, um processo que está tudo bem, naqueles últimos 6 meses que nós queremos para termos a média, porque o subsídio de maternidade, a média é achada nos últimos 6 meses, que é para podermos ter o salário e multiplicarmos por 3, não é? Que são 3 meses. Então, acaba levando assim muito tempo pela forma como nós estamos a elaborar as declarações. Os salários devem ser justificados. Podemos ter, por exemplo, uma situação de um colaborador que vem recebendo 15 mil,
depois 20 mil. De repente, num daqueles meses do cálculo, vamos ver ali um salário de 150 mil meticais, um valor declarado. Então, só depois de se averiguar aquele 150, por que entrou aí, é quando já se calcula. Mas quando for um processo limpo, que as contribuições estão limpas, não tem nenhum problema, o processo não leva nem 20 dias. Então, este é um sistema que o processo entrou hoje e no mesmo dia pode se responder de acordo com como o sistema foi desenhado. Mas, infelizmente, somos nós que temos que trabalhar o processo, temos que ir até a autorização. Então, acaba aqui tendo mais os dias mesmo para ter a resposta do subsídio de maternidade. Não pode passar 20 dias, porque nós sabemos que essa trabalhadora, ao submeter esse processo no INSS, a empresa para de lhe pagar o salário e ela deve receber no INSS. Então, o processo para nós não pode levar muito tempo, porque a trabalhadora deve ter o subsídio a tempo e hora para poder sustentar aquilo que são as necessidades. Sim. Agora, como é que é feito o pagamento? É feito o pagamento como salário. Ali o pagamento não é um pagamento único dos 3 meses, não. É feito assim. Este mês vai entrar, o mês seguinte vai entrar até o mês que termina a licença, quer dizer, que é no 3º mês. Mas já trabalhamos muito com o Moçambique, já estão alinhados, porque em tempos eu dei parto no mês de dezembro, não é? No dia 20 de dezembro. E a declaração de dezembro é entregue de 10 a 20 de janeiro. Este mês de janeiro, os recursos humanos têm que estar atento para declarar apenas 20 dias da felicidade no lugar da felicidade em dezembro. Se não declara os 20 dias, declarar os 30 dias, aquele mês não vai ser pago maternidade, porque a empresa está a assumir que esta trabalhadora recebeu no banco. Porque o subsídio de maternidade é pago à trabalhadora que pela ocasião do parto tenha licença, e este subsídio a empresa não deve pagar salário naquele período. Quando a empresa declara salário naquele período, o INSS não paga e não reembolsa nem a empresa, porque é mesmo para substituir o salário daquela trabalhadora naquele período da licença que tem. Então, quanto tempo leva o processo? Quando não tem problema nenhum no extrato dessa trabalhadora, não leva mais de 20 dias. Mas temos situações, infelizmente, de processos que têm as declarações não muito bem feitas, os salários não justificados. Então, acaba aqui tendo muita variação do salário e chega ao ponto de ter que se trabalhar fora do sistema. E quando é para se trabalhar fora do sistema, leva muito tempo, porque é manual. Tem que calcular e depois mandar não sei aonde, contabilidade. Então acaba levando o tempo que leva. Muito obrigada, doutora Felicidade, pela sua disponibilidade. Foi uma verdadeira honra tê-la aqui conosco. Tivemos uma verdadeira aula sobre a Previdência Social, que é um tema que é de todos nós. Chegamos ao fim de mais um Ozcast. Nos despedimos com a promessa de cá voltar com mais temas que são meus, teus, nossos.